Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira com você aqui mais uma vez em nosso canal para, junto com você, compartilhar demais algum assunto importante, relevante, pertinente para o nosso tempo, para o nosso dia. Mas eu sempre preciso pedir a você que se inscreva em nosso canal, que você compartilhe, que você comente, que você curta, torne relevante o que nós colocamos aqui, nos siga em nossas redes sociais, a Rede X, o Instagram, o Facebook. E se você também puder, aqui tem um QR Codezinho, contribua com esse canal para que a gente possa fazer o melhor e também apresentar o melhor e chegar a muitas outras casas, famílias, mentes, corações e pessoas que nos assistem do outro lado. Já chegamos aos 2.000 inscritos aqui no nosso canal e somos muito gratos, inclusive, a você. Mas hoje não falaremos de nenhuma das nossas séries, mas de um assunto importante: crente e tatuagem. Pode? Bom, vem comigo e vamos falar sobre esse assunto. Bem, queridos, mais uma vez estamos na necessidade de falar de um assunto que ele ainda é muito polêmico, tá? É um assunto polêmico no meio cristão, polêmico no meio evangélico, e você vai encontrar uma série de vídeos aqui neste canal do YouTube, no canal do YouTube, que fala sobre este tema, sobre esse assunto. Mas por que eu estou trazendo também alguma coisa, a minha reflexão, a minha fala sobre esse tema? Por duas razões muito mais pessoais, particulares. Uma, porque há 3 dias atrás, eu estive numa gravação de um podcast de um casal muito querido de alunos, Leandro e Michele, e onde foram feitas várias perguntas, e uma delas foi sobre a tatuagem, se o crente a tatuagem pode. E também por um outro evento que surgiu agora nesses dias, promovido pela igreja, pastoreada pelo pastor Eduardo Reis, onde todos os membros ali, parece que também os que estão de alguma forma aderindo isso, promovido ali pela igreja, estavam numa fila quilométrica para fazerem uma tatuagem com um versículo bíblico para falar do compromisso, para não esquecer o compromisso de expandir o reino de Deus e etc. E isso veio à tona, muita crítica, muita aprovação. Então essas duas coisas assim bem recentes, bem nesses dias em que estou inclusive hoje aqui gravando, me levaram então a falar sobre este tema e sobre esse assunto mais uma vez, nesse caso nas redes sociais, primeira vez aqui em nosso canal, mas mais uma vez nas redes sociais. Então a temática é essa: crente e tatuagem. Pode? Bem, esse é um assunto polêmico, tá? Muito polêmico no meio evangélico, justamente pelo fato de que nós não temos uma proibição assim explícita no texto bíblico. Então eu quero começar pela Bíblia. Então vamos lá. O texto principal que muitas vezes é usado, e eu quero ler com você, está em Levítico capítulo 19, o verso 28, que ele diz assim: pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês, eu sou o Senhor. E eu li na Nova Almeida Atualizada. Bom, o único texto bíblico que é mais explícito ou um pouco mais direto, falando sobre marcar o corpo, é este. Mas ele tem um contexto, um contexto específico, que é um contexto pagão religioso daquela época. O que está sendo aqui proibido era uma prática que era comum naquela ocasião, naquele contexto do Antigo Testamento, no contexto em que Levítico está sendo escrito, onde não só em relação aos mortos, em homenagem aos mortos, em culto aos mortos, mas também aos seus deuses, se faziam marcas no corpo. Inclusive, é até importante dizer que essa marca aí era uma espécie de mutilação, cortes realmente no corpo, porque não existia ainda essa tecnologia como hoje se tem de uma tatuagem, de uma pintura em si. Então isso era muito mais nesse sentido da marca mesmo no corpo, e isso era uma questão pagã, de adoração, de culto, de honra e de ligação com divindade, e é isso que Deus está proibindo. Mas esse é o texto mais explícito que temos, e é claro, evidente que por conta do seu contexto, ele a priori não pode ser utilizado para a gente dizer que há uma proibição bíblica. Há um outro texto
que é muito usado para fazer uma defesa de que não se deve fazer a tatuagem, que é o texto de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e 20. Também é repetido no capítulo 3, quando está se falando também do nosso corpo como templo do Espírito Santo, mas lá, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, é um texto que mais uma vez está ressaltando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que, portanto, por ser o templo do Espírito Santo, não deveria estar sendo de alguma forma mudado, mortificado e etc. Esse texto também, ele acaba não sendo um texto muito viável para fazer um combate contra a tatuagem pelo fato de o contexto deste texto é um contexto moral, ético, porque o que Paulo está dizendo é que naquela igreja, quer dizer, naquela cidade de Corinto, a imoralidade sexual, a prostituição era algo assim muito comum. Inclusive o termo grego é korintiazestai, né? Korintiazestai era chamar alguém de pertencendo a Corinto e significava naquele contexto chamar uma pessoa de imoral, por causa justamente dessa imoralidade, das sacerdotisas prostitutas da deusa Afrodite, a deusa do amor, e toda essa situação. É uma cidade portuária de constante viajante chegando e saindo e buscando não só adorações, cultos, mas também prazer. É nesse contexto que Paulo está também utilizando este texto. Existem outros que vão querer apoiar a tatuagem e vão usar dois textos. Então preste atenção, dois textos que eu aqui citei são daqueles que tentam dizer pelo texto bíblico que seja proibido. E nenhum desses dois textos está diretamente fazendo uma proibição. Como também existe aqueles que tentam utilizar textos bíblicos para dizer que a Bíblia está apoiando. E cada um desses textos também não se sustentam. O primeiro deles é Apocalipse capítulo 3, do verso 7 até o verso 13, onde está se dizendo o texto que Jesus, é um texto escatológico, onde está sendo dito que Jesus escreverá em nosso corpo o nome da cidade, do nosso Deus. Mais uma vez, esse texto tem um contexto literário apocalíptico, ou seja, é um texto que ele está revestido de uma linguagem simbólica, de uma linguagem que a gente chama de apocalíptica. Apocalíptica é aquela linguagem profética, futura, mas carregada de símbolo. Então, por isso que no Apocalipse você tem recheio desse tipo de linguagem, onde você tem números, você tem nomes como dragões, você tem besta, você tem gafanhotos, você tem castiçais, você tem estrelas. Todas essas linguagens no Apocalipse precisam ser entendidas a partir de que contexto é. E o contexto literário é apocalíptico. O outro texto também está em Apocalipse e o contexto mesmo. Está no capítulo 19, verso 16, onde lá está sendo descrita, fazendo uma descrição da pessoa de Cristo, e lá está sendo dito que na coxa de Cristo está escrito o nome Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí muita gente tenta também pegar esse texto para dizer que Jesus fez tatuagem, que Jesus também escreveu na coxa a sua tatuagem. A resposta é a mesma, ou seja, é um texto que ele tem um contexto literário chamado a literatura apocalíptica, uma literatura que ela está recheada de uma predição que é escatológica, portanto, então ela é escatológica e apocalíptica, que tem a ver com as últimas coisas, e que está cheia e carregada dessa linguagem. Bom, então o que eu quero dizer aqui? É que, na verdade, nós não temos um texto explícito na Escritura que diga sim e nem que diga não. Bom, diante desta não proibição, explícita na Bíblia, e também diante desta não permissão explícita na Bíblia, quais os conselhos práticos que eu queria compartilhar com você para nos nortear qual a posição mais equilibrada que um cristão possa ter? Isso consultando grandes mentes equilibradas dentro da teologia, no mundo cristão, reformado e pentecostal, e a gente vai compartilhar aqui. Primeiro, que a sua liberdade
ela não seja empecilho para os outros. Isso Paulo vai deixar muito claro em 1 de Coríntios capítulo 8, quando ele diz que aquilo que a priori é a minha liberdade de decidir fazer ou não, que isso não seja um motivo para que aquele que ainda é um fraco na fé, ou aquele que ainda é um imaturo, tenha a sua fé ferida, tenha a sua consciência ofendida por causa da minha liberdade. Então, segundo Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 8, isso é explícito, a minha liberdade ela tem como limite o amor à consciência alheia, à consciência do próximo. Segunda coisa a ser, o segundo conselho, não faça também da sua prática uma intolerância à prática do outro, ou seja, isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, quando ele está lá dizendo, quem come o legume não julgue aquele que não come, e quem come a carne não julgue aquele que come o legume. Então, segundo conselho prático não faça dessa sua prática, seja ela qual for, aqui a gente está falando de tatuagem ou não tatuagem, uma intolerância à prática do outro, tá? Para que você não faça o fato de você comer o legume, todo mundo tem que comer, e não pode comer a carne. E você comer a carne, todo mundo tem que comer, e você não pode comer o legume. Então, segundo conselho prático. Terceiro, pergunte-se se o que você está fazendo é para a glória de Deus, porque esse é um princípio bíblico. 1 de Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo vai falar de coisas simples, quando ele fala do comer e ele fala do beber. Então significa dizer que seja lá o que for que eu faça na vida, isso direta ou indiretamente glorifique a Deus, faz bem para minha alma, é o que eu gosto de fazer, tá? É legal, é bom, maravilhoso, etc. e tal, o uso da minha liberdade, mas glorifica a Deus de alguma forma. Então, esse é o terceiro conselho prático. Quarto, o fato da Bíblia não proibir, isso tem que ser muito entendido. Não significa que ela está incentivando, que ela está mandando ou até que ela esteja permitindo. Por quê? Porque senão a gente poderá cair no erro, se a gente ir por esse argumento. A Bíblia não proíbe, tá? A Bíblia não proíbe não fumar. Você não vai achar nenhum texto dizendo não fumarás, por isso eu vou fumar. Você também não vai encontrar nenhum texto dizendo não atirarás, por isso você vai atirar, né? Apesar de estar não matar, né? Mas aí você não pode pensar que pode ir lá atirar no sujeito, deixar o cara marada vivo, e aí depois você dizer que na verdade você não descumpriu um mandamento. Quinto conselho prático, reflita o fato de que a tatuagem ela é permanente. Tatuagem é uma coisa que você não pintou a mão, foi lá e lavou e depois foi embora. É algo permanente. Então esse permanente é gente que tatua nomes, nome de mulher, nome de marido, nome de igreja, nome sei lá do que for, e chega lá na frente, aí já não está mais com aquele marido, não está mais com aquela mulher, ou então morreu, ficou viúvo, separou, sei lá mais qualquer coisa dessa natureza, não está naquela igreja, não está naquele ministério, e aí está com aquela tatuagem. Então reflita sobre isso. Tatuagem é uma coisa permanente, e seja lá o que for que o sujeito queira fazer, isso vai ser permanente no seu corpo. Sexto conselho prático, uma tatuagem te fará mais aceitável em alguns grupos, que são inclusive os grupos favoráveis. Mas lembre-se que a tatuagem ela vai te restringir a muitos outros grupos, talvez mais. Você vai ter restrição do que aceitação. E se você é alguém que vai pregar o evangelho, se você é alguém que quer alcançar a todos os povos, se você é alguém que quer poder fazer a obra do Senhor, em qualquer lugar que você vá, você precisa pensar nisso, porque com certeza a tatuagem ela te fará aceitável sim em alguns lugares, mas ela te restringirá a outros lugares. Sétimo conselho prático, reflita se é necessário. Há coisas que fazemos porque outros fazem. Há coisas que fazemos porque a gente achou que é legal. Há coisas que fazemos até por uma revolta. Há coisas que fazemos porque a gente quer incomodar alguém. Há coisas que fazemos porque a gente quer apresentar alguma coisa, seja lá para quem. Mas reflita se isso de fato é alguma coisa necessária. E eu termino aqui, entre tantos conselhos práticos, se você é de menor, inclusive, você precisa da permissão dos seus pais. Esse é o que a Bíblia me ensina. A Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. Então isso é explícito na Escritura Sagrada. Se você é alguém de menor, seja lá de que for, igreja, eu falo aqui para muita gente. Eu falo para o meio em que eu pertenço,
igrejas de obra de restauração, meio pentecostal, mas eu também falo para o meio batista, para o meio presbiteriano, para as comunidades, para outras denominações. O leque que me ouve aqui, dos inscritos 2000 e muitos mais outros, é um leque aberto no meio evangélico, ok? Então, por isso, veja se é necessário, mas também veja se você, sendo menor, que precisa da autoridade dos seus pais. Deixa eu deixar algo aqui muito claro para que eu seja também bem entendido. Você que veio para o meio evangélico e já tenha algum tipo de tatuagem, isso não se faz você menos crente nem mais crente do que qualquer um outro, ok? Aqui a reflexão é para aqueles que vão fazer a partir da fé, a partir da consciência cristã, a partir do momento que já está na casa de Deus e que deseja fazer. Essa é a reflexão aqui. E quero dizer a vocês que eu tenho, como membros de nossa igreja, gente que já tinha feito suas tatuagens, são membros da igreja e amados por todos, tá bom? Como também já tive ao meu lado pastores auxiliares que tinham marcas também de suas tatuagens e foram amados do mesmo jeito, sem nenhum problema. A fala nossa aqui não é de repressão, nem tampouco de recomendação, mas de reflexão para que você veja se essa é uma atitude mais louvável ou não. Bom, esperando que eu possa ter lhe ajudado sobre crente e tatuagem. Se pode, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, esse canal também é seu.